Shalom, irmãos, paz seja convosco. Estamos aqui no canal Vem Sem Demora, nessa tarde de domingo, a exatamente 16 horas e 31 minutos agora. Hoje é 20 de janeiro de 2019. Estamos aqui no nosso ambiente de trabalho, né, para trazer mais uma live para vocês aqui. Ainda não é alguns estudos que nós já temos preparado para trazer no canal Vem Sem Demora, a qual nós tínhamos anunciado, mas em breve nós vamos trazer sobre a Santa Ceia, sobre Jano, e tem outros estudos bem interessantes que vocês vão gostar. Mas hoje nós temos uma palavra, porque nós temos o nosso serviço secular, nós temos família, então nós andamos para lá e para cá, nós não ficamos só dedicado no canal Vem Sem Demora. Temos alguns simpatizantes na fé, os que já estão cadastrados no nosso canal, e a gente agradece que o Pai Eterno, né, o Criador, né, Yahweh Sanos, nosso soberano, venha abençoar cada um de vocês nessa tarde de domingo e todos os dias, ok, pessoal? Temos uma palavra breve, vamos tentar fazer em 2 lives, muito interessante. Eu até diria que não é muito light, mas que vai ser para abrir o meu e o seu entendimento, porque nós somos discípulos do Yahushua. Então nós precisamos deixar com que o Pai venha falar através do Filho na palavra como ela é. O Espírito está na palavra, a carne para nada presta, ok, pessoal? Está escrita essa referência no livro de João, capítulo 6, e versículo 63. Nós vamos chegar lá. Então tá, eu também gostaria de louvar ao Criador e soberano Pai, Criador dos céus, da terra e das fontes das águas, né? E o irmão, né, que deixou há algumas horas atrás um testemunho, né, a qual ele assistiu no nosso vídeo sobre o nome do Pai, o nome do Filho, do Yah, e também de Yahushua, né, o Yahshua, né, e ele declarava ali que saiu da Matrix, ou seja, ele saiu do sistema religioso, ele saiu dentro dessas denominações, dessas igrejas. Até então nós sabemos que a igreja somos nós somos o templo do Espírito que habita em nós, tá? Esse corpo aqui, nós sabemos que o Criador, ele nos deu foi um espírito e uma alma, e que esse corpo aqui está escrito que para nada pressa, mas enquanto tivermos o sopro de vida, temos que cuidar principalmente da nossa saúde espiritual, e depois desse corpo a qual o Criador, né, ele nos formou no ventre de nossa mãe. Mas nós sabemos que na queda de Adão e Eva, ali já veio esse corpo que é sujeito a fraquezas, doenças e uma série de coisas, né? Então nós sabemos que o príncipe desse mundo que infelizmente tem usado muitos corpos aqui na Terra, né? Ele faz parte dessa movimentação. Um dia nós vamos aprender mais sobre esse assunto, tá? Que é um assunto talvez polêmico, mas que você sabe que um dia nós vamos ter ou vamos ser igual ao Pai, como Ele é, igual ao nosso Salvador. Eu creio disso em nome de Yahushua. Bom, sem perca de tempo então, amados, tá? Vamos lá abrir nossa Bíblia, João, livro de João, capítulo 6, e o versículo vamos ver o versículo 63, João 6,63, tá? Vamos ver João 6,63, ali fala sobre que a palavra é vida, tá? O título que o Pai, Criador, Soberano, colocou nessa tarde de hoje sobre a minha mente, nesse estudo para nós, meditarmos nesse domingo, você que já está aí do outro lado da live, e vai chegar, e vai convidar parentes, vizinhos, né, para sair dessa matrix, que nem esse irmão saiu, né? Então, com certeza você vai ficar ligadinho aí do outro lado, porque tem coisa boa em cada capítulo, em cada versículo que nós vamos trazer agora, na íntegra, desse estudo sobre
Eles guardam o templo. Aí você entende como você quiser. O meu pai me deu esse título. Eles guardam o templo. Ok, pessoal? Tá? Então, quem tem guardado o templo de pedra, você sabe quem é. É o príncipe desse mundo, é o Deus desse céu. Tá? E muitos que estão dentro desses templos, pessoas, também eles, os demônios, infelizmente estão guardando esses templos, essas pessoas que estão ali, né? Que elas são templo do Espírito, né? A Escritura fala em Eclesiastes, né? Que o Espírito, né? Vai voltar para o Pai que o deu, né? E a carne, né? Vai voltar para onde? Para o pó. Por quê? Porque esse corpo não foi o Criador que criou. Ok, pessoal? Vamos ter um estudo sobre isso aí. Por isso que eu digo, o canal vem sem demora. Talvez tenha alguns assuntos polêmicos, mas que você vai entender o porquê que isso aconteceu na queda de Adão e Eva. Porque até do suor do nosso rosto, né? Nós iríamos e temos que comer dos frutos das terras. Alguns não precisam suar, né? Andam numa vida lá vão ter, infelizmente, mas o salário do pecado é a morte e lá na frente pagam. O que mais eu poderia falar? Também a Eva, nós sabemos, né, que é a mãe de todos os seres humanos aqui na Terra e que a mulher teria dores para ter uma criança, né? Que isso foi profetizado, o próprio Criador falou. Então, quando eles estavam ali até então, que eles não tinham descobrido a nudez, eles estavam numa outra dimensão. Então, nós viemos para essa Terra, para essa dimensão, e aí esse corpo foi formado por o príncipe desse mundo, eu poderia dizer assim. Mas nós vamos chegar lá no estudo muito bem elaborado, eu creio, para que você venha entender, ok, pessoal? Mas hoje nós vamos falar sobre, ainda mais um pouco, sobre o templo de pedra e o templo que é nós, quando nós saímos da Matrix e reconhecemos que nós somos o local, né? Nós somos a verdadeira criação do Criador, né? Que Ele fez nós no ventre da nossa mãe, e nós recebemos o Espírito, né? Que nos dá vida, e o fôlego de vida que vem do e a justiça nossa, vem do Todo-Poderoso e Alto. Ok, pessoal? Vamos lá então? Livro de João, capítulo 6 e versículo 63. Está escrito assim, ó. Presta bem atenção aí. Yahshua falando, ou como está escrito na sua Bíblia do Almeida, Jesus. É o Espírito quem dá vida à carne. Em nada se aproveita. Olha só, presta bem atenção. Vamos voltar aqui na nossa Bíblia online. 6. Porque ela andou rápido aqui, né, gente? Vamos lá. Nossa Bíblia online aqui. João 6, capítulo 6, versículo 63. Vou voltar aqui novamente para concluir. Vamos ver. É bem interessante já esse primeiro texto aqui, já no finalzinho. Vamos ver aqui. 63. Vamos ver. Louvado seja o nome do Criador. Chegamos. Está escrito assim. João, capítulo 6, versículo 63. Repetindo. É o Espírito quem dá vida à carne. Em nada aproveita as palavras que eu vos tenho dito. Olha só, que eu vos tenho dito. Por quê? Porque as palavras que ele estava falando eram Espírito e são vida. Olha só. Olha o que o Yahshua, o Yahshua, né, falou, né? Quem não entende ainda é novato, está do lado de alguém aí que já saiu da Matrix, aí do outro lado da live, seria Jesus, tá? Esse nome é blasfemo. Ele deixou bem claro aqui, João 6, capítulo 6, versículo 63. É o Espírito, olha só, o Espírito quem dá vida à carne, porque a carne nada se aproveita ou presta. Desculpa. Então, amado, aqui já está deixando bem claro. Ele falou, eu acabei de mencionar para vocês assim por cima, uma pincelada, que essa carne aqui, ele é sujeito a muitas coisas. Se não fosse o Criador, porque não foi formado por ele essa carne. Ok, pessoal? Em breve você vai entender isso aí. Então, se aqui já está dizendo o nosso Salvador,
eu creio que ele tem toda a razão. Ele diz que a carne para nada presta, que o Espírito é que dá vida para a carne, não é a carne que dá vida para o Espírito. Ele falou quando ele estava no monte, orando nas oliveiras, e os discípulos adormeceram, a carne adormeceu. É o descanso, é o comodismo da carne, é o pecado na carne, né? Então o que acontece? Ele chegou e falou para os discípulos: vocês conhecem o texto bem melhor do que eu. Poxa, vocês não puderam vigiar mais uma vez, pela terceira vez? E ele falou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É ou não é? Sim ou não? A carne é fraca. E aqui ele deixou bem claro. É o Espírito quem dá vida à carne, e em nada se aproveita ou presta a carne. Olha só. Por quê? Porque é o Espírito, a palavra, né, que vem do Criador, o Espírito de vida, né? Primeiro vem o Espírito que te dá o fôlego de vida, e a palavra, já que não é esse Espírito Santo que prega dentro das igrejas aí dos templos de pedra, que é grito e pulo, ok, pessoal? E ele diz assim, ó: é o Espírito quem dá a vida, tá? A carne em nada se aproveita ou presta. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. É a palavra, ok, pessoal? É a palavra. Aí eu entro nesse contexto aqui para dizer uma coisa. Aqui ele já estava deixando bem claro, ó: vocês são o templo de habitação do Espírito do Altíssimo, da sabedoria do Altíssimo, dos dons, se assim ele quiser te dar, do Altíssimo, do Criador, do nosso Pai, tá? Do soberano, Criador dos céus, da terra e das fontes das águas. Então, o que adianta essa multidão hoje, domingo, correr para esses templos de pedra, para essas denominações, a qual o próprio Yahushua não mandou abrir? Ele falou que ele era o templo e que ele ia destruir aquele templo. Olha só, olha a revelação. O próprio Yahushua, ou Jesus, como você entenda aí na Bíblia do Almeida, ele disse que ia destruir aquele corpo, porque ele também até então sabia que aquele corpo era formado do pecado e precisava ser destruído aquele corpo. Então o Yahushua disse no meio dos discípulos, para os fariseus ouvirem, para os sacerdotes da lei ouvirem, para todos ouvirem: olha, no terceiro dia eu levantarei esse templo, mas agora com o corpo glorificado. E assim João também falou que um dia nós seremos como ele é. Então por isso que nós temos que ter esse cuidado de entender que esse corpo faz muitas coisas erradas. Eu também sou falho, você também é, mas precisamos cuidar do Espírito que nos dá sabedoria para que esse corpo, essa carne não adoeça e também não venha cair em várias tentações. Nós precisamos, eu preciso. Pedimos sabedoria para o Criador, para que quando esse corpo descer para o pó, que vai apodrecer os ossos, que nós vamos a dormir nos braços do Pai até o grande dia de acordar. Ok, pessoal? Então, o próprio Mestre nos ensinou, e antes ele falou também isso aí, que ele ia destruir aquele corpo, porque ele sabia que aquele corpo não poderia ficar aqui na terra. Não poderia. Teria que ser um corpo glorificado. E para isso que ele trouxe sobre si, atraiu para ele todos os pecados da humanidade, e os próprios sacerdotes, os judeus, destruíram o Yahushua, nosso Yeshua, nosso Salvador. Ok, pessoal? Espero que você vá entendendo aí pelo Espírito que não adianta esse pessoal correr hoje para esses templos aí. Não adianta. Qualquer momento pode morrer, perderem a salvação, porque o Criador, ele não está nesse negócio. Inclusive ele não está com certeza na mente, no coração dessas pessoas, porque ele diz que não habitaria em templos feitos por mãos humanas. Então quando ele diz que não habitaria em templos feitos por mãos humanas, ele não está nesse templo de pedra, porque o próprio Yeshua, ele diz que nós somos o corpo. Se a igreja é um corpo, então é nós temos que cuidar da nossa saúde espiritual e depois desse corpo a qual ele vai ficar na terra, porque é necessário morrer. Tá bom, pessoal? É necessário. Então tá. Vamos seguir então? Abra também agora ainda em João, né?
Livro de João, capítulo 6 e o versículo 60. Continuando em João 6,60 agora, pessoal. 6,60. Eu creio que é isso. João 6,60, né? Alguns discípulos abandonaram o Yahshua. Abandonaram. Por que eles abandonaram? Pelo ensino que ele dava. Pelo ensino que ele passava. Isso é muito interessante nos dias de hoje. Hoje os irmãos abandonam um templo e pulam para outro de pedra, essas igrejas, essas seitas. Mas é porque brigou com o irmão, porque quer cargos, porque brigou com o pastor. Não é pelo ensino. Eles querem títulos. E muitos líderes também largam o seu pastor, ok? Que para mim, o grande pastor é o nosso soberano, né? É o nosso Yahshua, é o Yahshua mesmo. Ok, pessoal? Então, hoje o pessoal abandona porque quer cargos, quer poder, que quer fama, porque o Criador não está nesse negócio da religião, essa bagunça. É um segmento do sistema religioso da católica que vem para os protestantes. Cerimônias, festividades, tudo no paganismo, nomes tudo paganizado, né? Misericórdia, né, amados? Né? E eu nem vou usar essa palavra misericórdia, porque diz que esta palavra, ela traduzida no mundo espiritual para nós, significa nós puxar miséria. Então vamos aprendendo mais um pouco aí no canal Vem Sem Demora. Ok, pessoal? Vamos lá então? João, capítulo 6, versículo 60. Vamos entender o que significa isso. Porque alguns discípulos, né, abandonaram a Yahshua. Portanto, olha o versículo 60. Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: dura é essa declaração. Quem poderá compreendê-la? Né? Olha só. Olha só, meu Pai eterno. Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: dura é essa declaração. Quem poderá compreendê-la? Né? Então, aqui, pessoal, muitos começaram a abandonar. Né? Muitos começaram a abandonar, porque ainda de não entender o que o Yahshua estava falando, porque o Yahshua pregava no templo, ia no templo, mas ele não foi feito para estar no templo. Ele não era do templo. O próprio corpo dele ali era o templo que ia ser destruído, porque a carne para nada presta. Temos que cuidar, sim, a alimentação, não com muita vaidade, não é verdade? Eu preciso, você precisa, mas não esqueça que o principal para o Criador Yahweh, a salvação da alma. Ok, pessoal? A salvação da alma e do espírito, não é da carne. A carne para nada presta. Quem usufrui muito dessa carne, a qual eu creio que ele foi que formou, é o príncipe desse mundo, é o Deus desse século, ou em outras palavras, o próprio Satanás. Então temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado. Ok, pessoal? Porque o engano está aí. O engano está aí. Vamos seguir então? Vamos lá então. Vamos ver também agora João. Vamos pular para João capítulo 7. Ok? João capítulo 7. Vamos lá então. João capítulo 7. Né? O versículo 45 e 49. Que é bem interessante. Aqui na nossa Bíblia online. Né? Do 47 ao 49. Vamos ver aqui. Já quase no finalzinho também. Vamos ver o que nos aguarda aqui. Nesse versículo. João capítulo 7, versículo 45 a 49. Ok, pessoal? Se eu pronunciei errado, então nós temos trazendo aqui na íntegra agora. Vamos ver aqui o versículo 45. Olha só. Então, entenda esse mistério agora. É bem interessante essa passagem aqui. João, anota aí na tua agenda aí, ou na tua Bíblia aí, marca aí. João, capítulo 7,
versículo do 45 ao 49. Vamos lá então? Vamos lá. Está escrito assim: então os guardas do templo, eu falei os guardas do templo de pedra, voltaram ao chefe dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes inquiriram: por que não o trouxestes? Se referindo a trazer Yaush. Olha só, versículo 46. Os guardas explicaram: nenhum homem jamais falou como este homem. Olha a sabedoria que tinha Yaush. Ele pregava contra o templo de pedra, ele pregava contra o templo de carne, que somos nós, e os sacerdotes estavam revoltados, porque o Yaush, ele entrava, já vamos chegar no 47, lemos o 46, ele entrava nas sinagogas, ele entrava nos templos, naquela época de pedra, ele pregava no pátio dos templos, fazia sinais, prodígios e maravilhas, mas ele não habitava naquele templo, ele não ficava naquele templo. Aliás, ele nem mandou os discípulos abrir o templo, os apóstolos abrir o templo, quando ele se referiu a Pedro, a rocha, porque Pedro seria um representante, um embaixador das boas novas da palavra do Criador e até então do seu filho, que era Yahusha. A revelação veio para ele entregar para Pedro, e Pedro seria a igreja móvel, e foi, depois que se converteu, foi, até pela sombra de Pedro os enfermos saíam das marcas, andavam, eram libertos de espíritos demoníacos, porque Pedro entendeu que ele era a igreja, ele era o templo, ele era o corpo, como o próprio Yahusha se referiu, que ele era o corpo, ele era o santuário, né? Mas que a carne para nada prestava. Até então, quando estivesse peregrinando aqui na terra, assim é para mim e para você, enquanto estivermos peregrinando aqui na terra, temos que cuidar do corpo, sim, mas não com vaidades, tá? Não com arrogância nem soberba, mas sim para andar em obediência e em santidade que está na palavra do Criador, como ela é, não distorcida nem acrescentando. Ok, pessoal? Então aqui no versículo 47 nós vamos dar continuação agora. João capítulo 7, o versículo 47 agora. Replicaram eles, os fariseus: será possível que fostes vós também iludido? Olha só, eles estavam revoltados, que até os guardas estavam impactados com a sabedoria a qual o Filho do Altíssimo passava a palavra, como ela deveria ser dita. E ele pregava dentro do templo. Ele não era do templo, mas ele pregava contra o templo, como fez Estevão, como fez Paulo. E ambos, você sabe, né, o final. Paulo, retirado do templo, apedrejado, quase até a morte, foi dado como morto. Estevão morreu, porque todos pregavam contra o templo, contra o sistema religioso daquela época, que só pregavam lei, como aqui também eu estou passando, eles só estavam na lei de Moisés, que tinha muitas coisas que precisariam ser revistas, e o Yahusha veio para cumprir, o nosso Yeshua veio para cumprir, não veio para revogar. Entendido até aí, pessoal? Vamos lá então, versículo 48. Porventura acreditou nele alguém das autoridades ou dos fariseus? Versículo último. E quanto a esse povo comum, que nada sabe da lei, são uns malditos. Olha, nesse versículo 49, o que os filhos das trevas, que estavam na lei, falaram daquele povo que frequentava aquele templo de pedra, ou aquele pátio do templo. Eles falaram bem claro aqui no versículo 49, uma revelação para hoje, hein? Presta bem atenção, hein? Ouça o que o Espírito na palavra fala para nós nessa tarde de domingo. E quanto a esse povo, os fariseus falando, povo comum, que nada sabem da lei, são os malditos. Olha só, eles achavam que aquele povo deveria
permanecendo a cegueira espiritual como eles, porque eles não entravam no reino e impediam aquela população de entrar. E hoje não é igual, pessoal? Sim ou não? Esses pastores, esses presbíteros, esses evangelistas, esses apóstolos, esses falsos profetas só pregam mentiras, só ilusionismo fazem. Não é verdade? E esse povo está se tornando o quê? Um povo comum, como aqui falou os fariseus. Infelizmente hoje eu posso dizer, esse povo que não sai desse templo de pedra, dessa matrix, está se tornando um povo comum e vai ficando amaldiçoado por essas heresias e por esse sistema religioso. Que o Pai Eterno, né, tenha piedade de cada um de nós, em nome de Yahshua. Que o Yah tenha misericórdia de nós, ou Yahweh, como você queira falar. Tenha misericórdia de nós, de todos nós. Nós que já saímos e os que permanecem ainda. Eu creio que também através desse estudo que nós estamos fazendo aqui, talvez vai ser em 2 lives, com certeza, vai ser entre 2 ou 3, mas 2 é quase certo. Também você vai ter uma consciência limpa e tranquila de sair dessa matrix. Assista esses vídeos junto com seu vizinho, seus familiares, e tire a sua conclusão se não é hoje em dia também. O povo hoje está igual àquele povo ali. Era um povo comum e que estava sendo amaldiçoado, porque estavam, eu diria assim agora por uma revelação do Pai, rejeitando a lei. Vamos traduzir melhor agora. Esse povo aqui, ele foi amaldiçoado pelos fariseus porque estava rejeitando a lei. Ok, pessoal? Vamos ratificar? Porque o povo de hoje, ele não rejeita estes ensinamentos, digamos assim, dos farisaicos, dos fariseus, tá? O povo de hoje está aceitando tudo, está comendo tudo e não questiona nada. Então o povo de hoje sim está sendo amaldiçoado por esse sistema religioso e pelo príncipe desse mundo, o Deus desse século. Agora, este povo aqui, eu agora com uma visão que vem a revelação do Espírito, do Criador, ele estava sendo amaldiçoado, chamado de um povo comum. Por quê? Porque ele rejeitou o ensino dos fariseus, daqueles sacerdotes que estavam naquele templo, que ouviam e viam o nosso Salvador Yahshua fazer grandes milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E o povo corria, o povo ia no templo, mas o povo não permanecia no templo, porque até então o Criador disse para o seu filho: esse templo não foi feito para ti, esse templo tu vai, tu desce ali, tu visita ali, mas é para tu tirar esse povo que lá está sendo amaldiçoado pela lei, porque até então quem ainda hoje continuar debaixo da lei está debaixo da maldição. E quem é esses, irmão? É os que estão pregando Santa Ceia, esses pastores fraudulentos, safados que estão pregando digamos assim, sobre o dízimo, que não é dinheiro, tá? E pregando que o templo é aquele ali. Mentira! Isso tudo é coisa do Deus desse século, do príncipe desse mundo. Saia, meu irmão, dessa matrix, enquanto há tempo, em nome de Yahshua. Ok, pessoal? Então você entendeu, né? Aqui a revelação do versículo 49, os fariseus aqui, os hipócritas, agora nós recebendo mais sabedoria, que nós pedimos muito para o Pai, eles se revoltaram com esse povo, chamaram esse povo de comum e amaldiçoaram, a qual não tocou nada de maldição. Por quê? Porque o povo começou a acordar, porque tinha alguém que era o enviado do alto, que vinha do céu, e esse alguém se chamava Yahshua, ou Yahshua, e ele falava a verdade segundo recebia da parte do Pai. E os fariseus hipócritas queriam que esse povo fosse seguidores deles, mas eles não quiseram. Mas infelizmente hoje o povo está sendo seguidor dos fariseus, desses falsos profetas, desses pastores safados, tá? Eu uso esse termo bem assim, porque eu não tenho medo desse pessoal, né? Muito menos do Deus que eles estão servindo. O nosso é maior, o nosso não é o Deus, o nosso é o Criador. O nosso é o que manda no céu, na terra, debaixo da terra. Ele dá uma ordem para as nuvens, ele sopra as nuvens, ele fala na tormenta, tá? Ele age na natureza.
Tá? Ele que recuou os mares. Tá? Ele que estendeu a terra, os limites da terra foi ele. Então é ele que eu devo respeitar hoje. E você também, você deve respeitar ele, não esses pastores que estão dentro desses templos, a qual quem age é o Deus desse século, o príncipe desse mundo. Saia do meio dela, povo meu. Livro de Revelações, o Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, para não participar dessas maldições e desses flagelos. Por isso que o Yahshua falou que melhor é salvar a alma do que o corpo naquele grande dia, né? Porque o milagre no corpo vai ficar aqui, mas não adianta a pessoa ser curada numa doença incurável aqui diante dos médicos e dos homens e perder a salvação. É ou não é? E perder a salvação. A mesma coisa que acumular tesouros. Ok, pessoal? Então, entenda aqui por revelação que eles ficavam revoltados. Só que hoje os fariseus, os mesmos demônios, vou ser bem forte, pessoal, porque não tem que passar estudo e pregar aqui no canal Vem Sem Demora para agradar a A ou B. Nós queremos é que o povo, é que você que está do outro lado da live, saia do meio desses fariseus, desses sacerdotes da lei, que dão estudos à lei, fazem campanhas em cima da lei e estão tudo amaldiçoados, e estão amaldiçoando esse povo. Até daqui a alguns segundos, pessoal, na segunda live do estudo, eles guardam o templo, ok? Daqui a pouco voltamos, em nome de Yahshua.